Difícil ser católico. Você acha difícil ser católica, amor? É tipo aquela música, né? Parece fácil, mas é difícil. Por que você acha que é difícil? Porque eu acho que a gente acha que o negócio é bagunça, sabe? Que é uma religião de pessoas que vão no domingo na missa e é isso. Então, como a gente não conhece a doutrina e muitas vezes a gente se tornou católico por tradição, o que não é ruim, ou seja, os nossos pais passaram a fé pra gente, parece que a gente vai amadurecendo, vai entrando mais na igreja, vai ficando mais maduro, e aí a gente vai atrás do que é realmente a doutrina. E aí a gente percebe que não é bagunça, a gente percebe que tem seriedade e que para a Igreja Católica, sobretudo, as coisas são preto no branco. Eu acredito que nesses tempos também em que nós temos tido muito acesso à internet, e com a internet a gente tem acesso a muitas outras músicas, vídeos e outras religiões, a gente quer comparar muito também a questão da igreja protestante com a igreja católica. Isso é uma coisa que é muito forte, assim. Porque enquanto você olha pra igreja protestante, né, tem uma igreja protestante que eu não vou nem citar o nome, mas ela é muito conhecida lá em São Paulo, que você entra dentro da igreja, mano, e você olha pra cima e tem um teto, assim, que ele se abre no meio da adoração, e tem luzes, e pessoas cantando muito bem, e tudo mais, e tudo isso é muito legal. Aí enquanto você olha para a igreja católica e você vê que é uma igreja que tem uma estética diferente, que às vezes não tem uma música muito legal, que às vezes até a própria pregação não é uma pregação tão eloquente, que chama tanta atenção. E a gente compara as duas realidades e a gente fala, mano, a igreja católica deveria ser desse jeito. A gente coloca na igreja católica uma expectativa que a própria igreja católica nunca se comprometeu em dizer. Quando você é batizado na igreja católica, não existe uma promessa de que você vai ter uma igreja que tem uma música legal, nem uma pregação legal, e nem que você vai ser muito querido e muito amado. Quando a gente fala sobre ser católico, a gente está falando sobre uma confissão de fé. É sobre aquilo que a gente acredita. Eu acredito que muitas vezes é muito difícil para nós sermos católicos, porque a gente coloca expectativas que a gente não deveria colocar para uma pessoa, para uma instituição, para uma religião que nunca nos prometeu. O que a Igreja Católica nos promete, sabe? É isso que a gente precisa realmente querer dela. É isso que a gente precisa esperar dela. É como se eu estivesse namorando com você, a gente casasse e eu falasse, ué amor, você não vai me dar café na cama? Aí você fala, mas eu já te dei ontem, mas hoje não vai ter. Mas eu casei com você pra você me dar café na cama todo dia. Mas tem a esposa do fulano de tal que ela traz café na cama, não era pra você trazer pra mim? Exatamente. Aí chega um momento que você precisa olhar pra mim e falar assim, meu querido, presta atenção. Quando a gente foi casar, não tava escrito que eu tinha que te dar café na cama todos os dias. Se você tá usando a referência do casamento dos outros e trazendo pro nosso, é uma coisa. Agora, eu, enquanto sua esposa, você falando pra mim, eu não sou obrigada a cumprir com aquilo que você espera de mim, sendo que eu nunca te prometi. Eu acredito que sobre a Igreja Católica é a mesma coisa. A Igreja Católica nunca te prometeu música bonita. A Igreja Católica nunca te prometeu também uma doutrina gostosinha. Uma doutrina que se adequa com os tempos, sabe? Se fala muito também de uma igreja ultrapassada, né? Sim, que a modernidade vai chegando, as coisas vão acontecendo e não, a igreja já tinha que ter entendido que hoje a questão do aborto é uma questão de saúde pública. Querem pintar muitas vezes até o próprio Papa Francisco como alguém que tá muito dentro das modernidades, colocando palavras na boca dele ou enfim, mal interpretando coisas que ele disse para que a gente se acomode nessa igreja que é mais confortável pra gente, Sim, né? total. Daí questionam por que os padres não podem casar. Nem os padres estão preocupados em casar, mas as pessoas estão se sentindo ofendidas pelo fato dos padres não se casarem. Querem colocar as mulheres também para... Por que não tem mulheres, né, que são padres? Por que ainda continua essa estrutura patriarcal dentro da igreja, né? Exatamente. Parece que quem tá fora tá mais incomodado e às vezes a gente que tá dentro começa a se incomodar com umas coisas que no fim das contas a gente nem se incomoda, assim, né? A gente tá muito acostumado com religiões e com instituições, com grupos que se adequam a todas as realidades, a toda demanda, a tudo aquilo que é mais fácil. Aí quando a gente entra numa igreja que o sim é sim, o não é não, que existe o certo e existe o errado. Não, hoje em dia existe muito uma parada também de tipo, que é o relativismo, né? Que, não importa
não importa o que você sente, o que importa, na verdade, é o que faz sentido pra você. Nós não levantamos uma bandeira de uma religião, nós levantamos... O que importa é Cristo, aí quer trazer isso pra igreja. Ou o que importa é Deus, um ser superior. Então, se você acredita em Jesus Cristo da Igreja Católica, ou se você acredita no poder do universo, é a mesma coisa. E a Igreja Católica vai falar... Não, não é a mesma coisa. A gente respeita quem acredita no universo como Deus, mas nós temos um Deus que se chama Jesus Cristo e essa é a verdade. As pessoas elas não sabem admitir a verdade, elas não sabem admitir, elas não sabem lidar com uma pessoa, colocando a igreja como uma pessoa, que tem princípios que não são negociáveis. Então o que eu acho que é muito importante quando você entra em crise sobre a Igreja Católica, e eu não vou aqui dizer pra vocês que a gente também não entra. A gente tem as nossas questões com a igreja também, a gente tem questões que a gente fala, nossa mano, meu Deus do céu. Mas o que eu acho muito importante é a gente entender quais são as expectativas que a gente coloca na Igreja Católica e a gente se perguntar se a gente realmente quer ser católico e que tipo de católico a gente quer ser. A gente quer ser o tipo de católico que realmente abraça a sua fé ou a gente quer ser um tipo de católico que entra na igreja querendo mudar a igreja de dentro pra fora. Eu nunca me esqueço, amor, de um dia que eu fiz uma live com um catequista, a gente tava falando de algum assunto sobre a igreja e tudo mais, e ele falava de que a Igreja Católica ela não admitia pessoas dentro dela que não fossem pessoas que pensassem. Eu acho que isso é um aspecto muito interessante pra gente pensar enquanto católico, de que a igreja também não tá pedindo que a gente, aceita, e se você é católico, cala sua boca, essa é a doutrina. Mas que quanto mais você vive um caminho de maturidade, não é só sobre maturidade espiritual, mas de maturidade humana, você vai tendo capacidade de ler aquilo que a igreja fala, ler um documento, ler um catecismo e você perceber que tudo o que a igreja não faz é engula isso e cale sua boca. Tudo faz sentido, tem um sentido moral, tem um sentido na palavra, tem um sentido na tradição. Então eu acho que por mais que nos pareça muitas vezes difícil ser católico, ao mesmo tempo, às vezes me parece ser mais fácil ser católico porque eu não sou obrigada a ter uma religião que só manda eu calar a boca. Mas eu tenho uma religião que ela é exigente porque ela vai me exigir que eu pense, que eu raciocine. E aí, como diria minha mãe, é que a porca entorta o rabo, porque quando você entende e aí você não consegue aceitar, você percebe que não é sobre um problema da igreja, mas é sobre você que tem dificuldade de aceitar aquilo como uma doutrina verdadeira, uma doutrina que é saúde e que é o que Deus sonhou pra nós, né? Total. E sabe o que eu penso também? Eu penso assim, que de acordo com a situação, o estado que você se coloca, você precisa se comportar de acordo com aquilo que você se coloca. Então, trazendo de novo para essa análise do nosso relacionamento. Se eu sou casado, eu tenho os meus deveres de casado. Se eu não quiser ter os meus deveres de casado, o que eu faço? Caso. Não caso, eu fico solteiro. Ou me separo, falando, eu não quero mais você, eu vou ver minha vida, fico solteiro. Mas se é pra ser casado, eu vou ter os meus deveres de casado. Existem pessoas que são casadas, mas acham que são solteiras. E ficam brigando com a esposa e brigando com todo mundo quando a esposa fala, mano, você não me avisa pra onde você tá indo. Ah, mas eu não quero te avisar. Mas isso é coisa de casado. Pessoas que são casadas, elas dizem aonde elas estão indo, elas compartilham a vida. Ah, mas eu não quero. Então por que você casou? É só uma questão de coerência. O casamento, ele exige uma atitude. A vida de solteiro exige uma atitude. Existe também casais de namorados que às vezes exigem da pessoa que tá namorando coisas que não deveria exigir, que eram coisas próprias do tempo de casamento, mas as pessoas elas se adiantam nos tempos, elas não vivem, porque cada estado de vida, cada situação de vida que você se coloca, exige uma postura. Por que eu tô dizendo isso? Se você quer ser católico, você tem que agir como católico. Você não concorda com a Igreja Católica, você não acha que é por esse caminho, o que você faz? Você deixa de ser católico e tá tudo bem. O problema é que nós queremos estar dentro de uma religião, colocar toda a nossa opinião, dizer como as coisas têm que ser feitas, sendo que no final das contas quem se colocou nessa posição é você. É fácil? Não é fácil. Sabe o que é fácil? Fácil é comer brigadeiro. Sabe o que é fácil? Fácil é, eu não gostei das coisas que a Igreja Católica faz. Vai pra uma outra igreja que fala aquilo que você gosta de fazer. Isso que é fácil. Fácil é também dizer assim, eu concordo com isso da Igreja Católica, mas eu não concordo com isso aqui, e por isso eu não vivo, eu acho que a igreja tá errada, e eu vou continuar aqui na Igreja Católica, porque a igreja um dia vai mudar. A igreja tem que se atualizar com as coisas que eu acredito. Isso também é fácil. Difícil é obedecer, se submeter, difícil é ler, difícil é estudar,
difícil correr atrás. Então é isso, gente. Vamos ser católico de verdade.